Olá, pessoal, eu sou a Nai. E eu sou a Lucy. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar de um tema super importante pra gente, né? Que é fertilização in vitro. Todo esse processo aí, vamos falar um pouquinho mais, compartilhar nossas experiências, que eu tenho certeza que tem muita gente aí que gostaria de saber um pouco mais. Tem pessoas passando por isso, famílias que já passaram. Então nós vamos compartilhar com vocês hoje sobre a nossa experiência, não é mesmo, Nai? Isso mesmo, mas antes, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, segue a gente lá no Spotify e dê 5 estrelinhas. Bom, vamos contar um pouquinho pra galera, né? Por que que a gente escolheu fazer a fertilização, né? E quando que a gente começou todo esse processo aí? Então, a gente já vinha com esse desejo há um tempo, né? Na verdade, a Lu, né, foi a que iniciou esse sonho. Eu queria ser mãe e tudo mais, mas queria mais para frente. Mas aí a Lu falou: ó, o tempo tá passando, né? Eu quero aproveitar, né, nossos filhos, tudo mais, deixar muito para frente, aí fica meio complicado, né? A gente não vai dar conta de correr atrás. Mas foi aí que a gente começou a pensar, né, a estudar mais sobre isso de ter filhos, como que a gente poderia estar fazendo. A gente pensou até em questão de adotar, né? Sim, no início, né, quando eu falava, assim, de filho, pra começar, gente, quando eu falava de filho, a Nai, assim, ela não demonstrava muita, não sei, tanto faz. A Nai, assim, ela não tinha nenhuma demonstração. E eu ficava falando, Nai, vamos ter filho, ou vamos adotar, o que for mais fácil, né? E a gente começou a pesquisar muito, eu, né, na verdade, a gente não, eu comecei a pesquisar muito sobre adoção. E aí eu até falava pra Nai como que funcionava, só que eu vi que o processo era um processo muito longo, muito demorado, tinha fila. Uma certa burocracia, né? E tinha muita burocracia, então dependia de N fatores, né? Mas o meu sonho mesmo era ficar grávida. Eu sempre sonhei, assim, eu tinha isso em mente desde quando eu era adolescente. Eu construí, né, na minha cabeça, até meus 23 anos eu quero ficar grávida. E aí, quando chegou nos 28, 29 ali, já bateu um desespero, né? E aí eu falei pra Nai, Nai, vamos ter um filho, vamos ver como funciona. Até então a gente não conhecia, né, muito sobre os assuntos, tipo, eu conhecia muito de inseminação, agora fertilização não sabia muito. Então eu comecei a buscar, né, pessoas na internet que haviam feito esse processo, comecei a buscar no Google também, entender um pouquinho mais todo o processo e como funcionava, né? E foi aí que eu fui falando pra Nai, mas até então, assim, eu acho que a Nai começou a demonstrar muito interesse e que ela entendeu realmente que ela ia ter filho quando começou o processo, né? E mesmo assim a ficha não tinha caído 100% ainda. Igual a Lu falou, a gente começou a estudar bastante, a gente não tinha nenhum conhecimento sobre FIV, né? Eu ouvia falar, né? Eu já vi o caso, tanto que tem a Tami, né? Que tem o filho hoje com a Andressa lá. E aí eu ficava naquela curiosidade, achava muito legal, né? Porque, tipo assim, era filho das duas ali e tudo mais. E na época. E aí, foi aí que a gente começou a estudar mais, procurar saber como funciona, né, Lu? A diferença de FIV, inseminação, a questão da adoção também, como a Lu falou, por ter essa parte burocrática, né, a gente começou a meio que deixar um pouquinho, falar, né, Lu, quietou um pouquinho ali, e assim, a partir do momento que a gente resolveu falar assim, vamos fazer a FIV, porque a gente viu como que era o processo, estudou, e aí a gente meio que focou nisso e falou, um dia, se Deus permitir, a gente vê de adotar, né, e tudo mais. Porque como eu queria muito engravidar, e ao mesmo tempo a gente queria muito que tivesse a participação das duas, né? Então, assim, a gente começou a pesquisar, né, sobre a fertilização e a gente viu que era o único meio de ter a participação das duas era a fertilização in vitro. Então, onde uma gerava, né, e a outra doava o óvulo. E aí foi que a gente decidiu por esse processo. Mas antes disso, a Nai tinha muito medo, né? De ter filho, ela tinha muito medo. Você pode até contar um pouquinho pra galera, né? Por que você tinha tanto medo? Eu tinha medo, gente, porque assim, pra começar, eu falava pra Lu, quando a Lu veio com essa história, né? Vamos ter agora, né? Que ela falou, bateu uma certa idade, eu quero ter o filho. Mas eu tinha muito medo, por quê? Porque a gente tava começando, né? Eu vim pra São Paulo, a gente tava começando nossa vida e tudo mais. Eu falei, Lu, mas a gente não tem nada ainda, assim, né? A gente não tinha casa própria, não tinha uma estabilidade ainda. Aí, o meu medo, né, inicial era esse.
A questão financeira é o que pegava, né? É porque, assim, gente, na nossa cabeça, né, principalmente assim, eu fui muito, como eu sempre falei nos episódios, né, eu sou muito assim, eu vou lá e tento. Se não der certo, ok, mas eu quero tentar, eu quero saber como que é. E a Nay, ela tinha muito um pé atrás pra tudo. Então, assim, pra ela, primeiro a gente teria que ter a casa, porque o filho dá muito gasto. E realmente, filho dá muito gasto. E aí eu comecei a estudar muito sobre tudo, sabe? É porque as pessoas falam que filho dá gasto, mas tudo dá gasto. Então, o que que não dá gasto hoje, né? Então, assim, se a gente ficar esperando acontecer, esperar ter uma casa, esperar ter um carro, vai demorar muito e o tempo passa muito rápido. Então, não dá pra esperar. Então, eu tentava focar nisso e colocar isso na cabeça da Nay. Falar, Nay, o tempo passa muito rápido, a gente já tá com mais de 30 anos. Então, assim, e vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais o mesmo pique de antes, né? É verdade. E tanto que, assim, o meu medo, né, além de ser da parte financeira, depois a questão do mundo, como é que tá, né? A gente já, tipo assim, tem pessoas que perguntam assim, mas você tem medo? Você não tem medo, tipo assim, você ser casado com uma mulher e tudo mais? E, né, as pessoas me falam, eu falo, eu tenho medo não só disso, tenho medo de tudo, de como ela vai ser tratada, né, como que vai reagir. Principalmente, Aí a né? pessoa falou assim, como vai ser? Eu falei, gente, calma, a gente tá vivendo um dia de cada vez, né? Depois que, tipo assim, eu superei esse medo da estabilidade, né? Falei, põe na mão de Deus ali, seja o que Deus quiser. E a gente foi, eu falei assim, a frase, né, que eu usei, eu não vou deixar de realizar meu sonho por medo do que os outros vão falar ou questão de estabilidade. Se tiver de ser, Deus permitir, vai acontecer. E foi o que aconteceu. A partir do momento que a gente decidiu fazer, as coisas foram andando, sabe? É como se tivesse destravado, gente, assim, porque tava meio que uma trava, né? A gente começou em 2022, né? Uhum. Eu comecei a pesquisar várias clínicas, então, assim, sempre comecei fazendo as coisas, eu ia lá e mostrava pra Nay. A gente visitou vários lugares, e aí a gente começou a ver que um empecilho, talvez, né, pra gente ter filho, era a grana, né? Porque é um valor muito alto. Sim. Não é barato, infelizmente, né? E assim, não é porque cobram caro, é porque o processo em si, todo o processo é muito caro. Então, assim, vem coisas de fora do Brasil. Então, assim, tudo dependia disso. E aí, era um dos empecilhos porque a gente realmente não tinha dinheiro na época. Então, assim, mais uma vez, né? A gente já havia planejando, só que a gente teve que adiar por questões financeiras. Então, isso era um empecilho também pra gente não ter filho, era o dinheiro, né? E a gente, tipo, como a Lu falou, a gente não fez assim de uma hora para outra. É questão do financeiro, a gente veio se preparando, veio estudando, sabe? A gente não foi, pesquisou, falou, olha, isso aqui é legal, vou fazer. Não, a gente veio se preparando, não foi uma coisa assim, que a gente decidiu de um dia para o outro, sabe? É todo um preparo, toda uma pesquisa. Por isso que eu acho que deu certo, assim, né, Lu? Tudo foi dando certo de primeira, a gente não fez de qualquer jeito. Como a Lu falou também, tipo assim, não é um processo barato, mas ao mesmo tempo, se for ver, porque não é uma coisa qualquer, é um filho. É um filho, então você vai gerar tipo, uma vida, né? Então você tá, tipo, como que eu vou dizer, assim, você tá se preparando ali, né, rolando um dinheiro ali, vamos dizer, mas é para ajudar você a realizar um sonho de ser mãe, de ser pai. Então, é uma coisa muito boa, sabe? Então, isso não tem valor nenhum. E, assim, uma coisa muito importante também, nesse meio tempo, né, que a gente começou a pesquisar tudo, é olhar os lugares, né? Então, a gente visitou, como eu falei, a gente visitou algumas clínicas, conhecer um pouco mais, né? Porque como é um processo caro, você precisa também ver o lugar que você vai fazer, né? Porque existe muitas pessoas, né, que tentam várias vezes, não dá certo, dá um negativo. E, às vezes, o profissional, ele não fala pra pessoa assim, por que deu errado? Às vezes não tem uma explicação, uma razão, mas na maioria das vezes tem. Às vezes a pessoa não tinha óvulo suficiente, a questão, né, disso. Uhum. Então, assim, são várias... Ou a pessoa tem algum problema de saúde, e aí o médico não pediu os exames corretos, não pediu os exames que deveriam ser solicitados, né? Então, assim, a gente começou a pesquisar muito. Até que um dia eu falando, assim, na internet, né, para os seguidores, que eu queria muito, e aí várias pessoas começaram a mandar, eu fiz nessa clínica tal, e foi muito legal. E aí, inclusive,
a clínica que a Nayá, a nossa convidada, né, ela indicou, foi aí que a gente foi fazer uma visita, né? A gente não, eu fui sozinha a primeira vez, a Nay não podia ir, a Nay tava trabalhando, né, e a Nay não podia ir, e aí eu fui nessa clínica, e eu gostei muito. Desde quando eu cheguei na clínica, eu já gostei muito. Assim, eu me senti muito abraçada desde o início, desde a recepção, as meninas da recepção, como falavam com a gente, o atendimento e tudo mais. E na época eu fiz... eu conversei primeiro, né, com uma doutora, a doutora Cibele, e aí ela me passou tudo que a gente precisava fazer, né, todos os custos que a gente ia ter também, porque são bastante coisa, tá? Então, você precisa se preparar financeiramente, porque é muita coisa e às vezes vai surgindo coisa no meio do caminho que você nem esperava, né? E aí, ela me passou tudo e quais os exames que a gente deveria fazer. Aí, eu voltei pra casa, mostrei pra Nay, conversei com a Nay, mais uma vez a gente viu que nosso orçamento não ia dar. Então, assim, aí a Nay falou assim, não, espera. E aí eu comecei a me desesperar, tipo, desesperar mesmo, de chorar. Lembra, Nay? Eu chorava, eu falava assim, mas eu quero muito, que não sei o quê. E aí, uma vez, conversando com a minha assessoria, né? Aí eu falei pra ela da clínica do Dr. Geraldo, que é do Dr. Geraldo, né? Que inclusive é o nosso médico. Que a gente já vai falar sobre isso. E aí, a gente voltou lá na clínica, né? Conversou com o pessoal lá e a gente conseguiu fechar com eles, né, pra fazer com eles, e assim, foi a maior realização da nossa vida, né, de 2023 foi isso, né, conseguir falar assim, não, a gente vai conseguir fazer o processo, então, assim... Chegou o momento, né? Chegou o momento, então foi muito incrível, assim. Então, a escolha da clínica pra gente foi muito bom. A gente escolheu uma clínica séria, uma clínica que realmente, assim, trata todo mundo super bem. O médico todos os médicos, né, de lá, tudo super sério, assim, que realmente realiza sonhos, sabe? Eles não visam a questão, só a questão financeira, né? A questão financeira é a última coisa que eles falam. Primeiro, eles querem te conhecer, eles querem saber sobre você, e foi isso que nos preencheu, que nos deixou mais tranquila, né? Em saber que a gente poderia investir nisso, continuar com eles, por ser pessoa séria, sabe? E tipo assim, e quando isso aconteceu, que a gente, né, fechou com ele, de fazer com eles e tudo mais, eu lembro até hoje, coisas que ficam marcadas, né? Eu e a Lu, a gente estava no interior, né? Não, você estava no interior, eu estava em São Paulo. Verdade, eu estava no interior, fui ver minha mãe, né? E aí a Lu falou assim, porque você vê, como a Lu falou, né? É todo um negócio, eles são focados em ajudar você com o seu sonho. Claro que precisa do dinheiro para pagar as coisas, assim. Mas só que eu lembro até hoje que a Lu, porque assim, além de a Lu ter conversado, eles passaram tudo para ela, eles quiseram fazer uma reunião, né, Lu? Sim. Lembra? Reunião para conversar, tudo, de entender sobre os sonhos que a gente tinha, né? Sim. E aí, eu lembro que eu tava vindo embora para São Paulo. Verdade, você tava no ônibus, Eu tava, né? no ônibus, tipo assim, eu tinha marcado a reunião, aí ela falou assim, Nay, a reunião é tal hora. Eu falei, e agora eu vou estar na estrada, mas não tem problema. Você entra, aí eu entro também, eu ponho o fone ali, eu dou um jeito, né? E aí, foi assim, eu lembro até hoje, assim, todo mundo assim na janelinha ali, eu com o fone no busão, assim, gente, aí, tipo, eu até tirei o barulho ali. E assim, e aí a gente não fez, né, com a doutora que eu tinha falado anteriormente, a gente conheceu o doutor Geraldo, eu comecei a ver o trabalho dele na internet, através da clínica, né, eu comecei a ver o trabalho dele, e aí quando a gente conversou com ele a primeira vez, aí depois da entrevista, né, que a gente teve, eu falei, Nay, nossa, tipo, é como se ele fosse como se Deus tivesse mandado ele pra gente, Sim. sabe? Realmente foi uma coisa muito... Foi um anjo em nossas vidas. Foi muito inexplicável, assim, com o Dr. Geraldo, foi muito incrível. E aí a gente falou assim, tem que ser com ele, né? Não tem explicação. Foi bem mágico. Tipo assim, a gente, desse dia da reunião, que a gente conheceu ele, foi nesse momento. Tipo assim, foi através de uma câmera ali, a gente já sentiu uma coisa diferente, uma coisa assim, boa, falou, né? Ele. Tanto que a Lu quando, né, falou, não, vamos fazer, né? Ele chorei. Falou, a Lu se emocionou, eu também já fiquei meio assim, né, dando de forte, né? Mas só sei que depois que a gente desligou ali, a gente começou conversando e aquela alegria, sabe? Eu falei, Deus tá na frente e vamos, né? Foi muito bom. E assim, aí a gente
foi na clínica, né, várias vezes, e aí pediu vários exames, a gente fez vários exames super importantes, assim, pra saber como que tá o útero, pra saber se realmente você vai conseguir ou não engravidar, tem todo um processo, né, e é super importante você fazer todos os exames, eu não vou lembrar de todos agora, né, mas tem exames super importantes, inclusive, que a Nai fez, e além dos exames, né, também você faz, como que fala? Além dos exames que a gente fez. As medicações que a gente tomou. Verdade. Então, assim, a Nai tomou... injeções. Depois dos exames que ela fez, tudo bonitinho. Tava tudo ok, né? Tava eu comecei a tomar as injeções para estimular os ovos. Né? Aí a Lu também, aí depois que estimulou tudo bonitinho, aí foi o momento de colher, aí, né, para eles verem como que ia estar e tudo mais. Aí depois foi você que começou, né, a tomar a medicação. Depois que finalizou antes de finalizar o processo da Nai, né, eu comecei a tomar remédios também para me preparar, né, para receber o embrião. Isso. Então, assim, no nosso caso, quando todo mundo fala assim, a Sara é a cara da Nai. Nossa, mas como ela é a cara da Nai? É porque, gente, o óvulo é da Nai. Então, assim, eu gestei, né, e a Nai que doou o óvulo. E aí, nesse processo, a gente... começou também, depois que a gente começou a fazer todos os exames, tudo bonitinho, e o doutor Geraldo viu que estava tudo ok com a gente, assim, não tinha nada, nenhum empecilho, tava tudo certo com a nossa saúde. Ele pediu pra gente já ir atrás do doador, né? Então, aí ele indicou clínicas pra gente, tanto internacional quanto nacional. E aí vai de cada um, né, a escolha, assim, porque não vai mudar muito. O que muda mesmo é a internacional, que você consegue ver mais informações, né, do doador. Só muda isso, né? Você consegue até ver uma foto do doador de quando era bebezinho, mas só isso. E aí e também por ser mais caro, né? É bem mais caro do que se você escolhe o doador do Brasil. E tudo isso, gente, lembrando que é anônimo, tá? Você não tem contato. Não tem contato, você não tem nenhuma informação extra sobre o doador. Apenas se tem algum tipo de doença ou não, como que era a família do doador, apenas essas informações e características físicas, né? E, gente, o processo foi bem tranquilo, assim, né? Porque muita gente pergunta, Nai, dói? Você ficou com medo e tudo mais? Tipo assim, eu fiquei com medo. A única parte que eu fiquei com medo foi quando falou que eu ia tomar várias injeções na barriga. Tipo assim, eu já imaginei, porque, por exemplo, a minha avó, ela tem diabetes, né? E ela toma injeções na barriga. Aí eu ficava imaginando, olhando assim, né? Quando eu morava no interior, eu ficava, meu Deus do céu, imagina, todo dia tomar injeção. Aí o meu... foi a mesma coisa, assim, foi um período de 10 dias que eu precisei tomar de um lado ou de outro, né? E aí, quem que foi minha enfermeira? Entendeu? O medo maior foi esse ainda. Sou ótima, hein? A minha enfermeira foi a Lu, gente. Uma pessoa que nunca pegou numa agulha. Mas, assim, o medo foi em vão, porque foi bem tranquilo. Pegava aqui, ó, no corinho aqui, ó, e a agulha era bem pequenininha, só aplicava assim, ó. Tinha vezes que eu nem sentia, às vezes sentia porque a picadinha, né, porque às vezes tava dolorido, mas, como eu sou medrosa, foi bem tranquilo, né, e depois, assim, o único medo foi esse, e depois, assim, com o processo da estimulação dos óvulos, a barriga meio que dá uma inchadinha, aí fica, né, começa a meio que doer um pouquinho ali, sim, mas nada fora do normal, é tudo um processo... E normal, é suportável, né? Tipo, não são dores, igual você tomar injeções. Não é nada insuportável, né? E a Nai, quando ela fez a coleta do óvulo também, ela teve anestesia, né? E isso, todo o processo de passar com o médico, exames, essas coisas, tudo na clínica, mas coleta e a transferência embrionária é tudo no hospital, tá, gente? Então, assim, você tem um gasto, né, com o médico, você tem um gasto com os exames. Dependendo do convênio, o convênio cobre todos os exames, mas tem convênio que não cobre, porque tem uns exames que são bem carinhos, assim, que você precisa fazer. Eu lembro que tinha exame que eu fiz que custava R$1.000. Então, tem exames caros que aí, dependendo, o convênio cobre. E aí, tem essa parte, né, que você paga, e tem a parte também do hospital. Então, anestesista, toda a parte do hospitalar, então você paga. Então, assim, tudo isso tem um valor alto, principalmente a parte do hospital, tá? E assim, Nai, quando as pessoas perguntam pra gente, né, qual foi o processo o que foi mais dolorido pra gente, né? Esperar... o tão sonhado, né, positivo, ou as injeções, as medicações? O que você acha que foi mais difícil, assim, pra você?
Pra mim, nem se compara. Assim, eu confesso que eu fiquei tranquila. Tanto na parte de... Que nem meu medo era dessa parte da injeção, mas depois eu vi que estava tranquila, então passou de boa. Aí, na questão do positivo, né? Eu fiquei meio assim... Tipo assim, a princípio eu tava tranquila, mas aí a Lu tava bem tensa, né? Na verdade, eu tava tensa. ansiosa. Tava Porque ansiosa. pra mim, eu acho que a parte mais difícil, assim, não foi as medicações, não foi nada. A parte mais difícil é você receber o positivo. Porque o tanto de pessoas que relatam, né? Ai, meu deu negativo, na quinta transferência que deu certo. Enfim, vários relatos negativos que eu ficava com isso na cabeça. Eu falava, nossa, Naí, se não der certo. Aí, porque quando não dá certo, quando você faz, né, a primeira transferência, não deu positivo, você tem que pagar todo o processo de novo. Então, assim, era outro gasto. Mas pra mim não era nem a questão financeira, sabe? Era tipo assim, claro que o financeiro importava porque a gente não tinha, né? Mas, assim, é de saber que eu teria que esperar mais um tempo pra tentar de novo e se não desse positivo, sabe? Então, pra mim, era ficar grávida. Era o meu maior, tipo, não medo, né? Ai, que branco da palavra. Era a minha maior ansiedade, era tipo assim, de não dar certo. E graças a Deus, né, deu certo. Então, aí como eu tava tranquila, aí conforme eu fui vendo a Lu, né, meio assim ansiosa, aí como ela disse que viu alguns casos, né, de negativos e tudo mais, aí eu falei, ixi, é verdade, hein, e se dá negativo? Mas eu falei, quer saber de uma? Deus sabe de todas as coisas. Até porque teve um episódio, né, Lu, no terceiro mês, que o povo falava muito, né, que até o terceiro mês, eles falam assim que como é que fala? Que corre o risco de... que, assim, você pode tem risco, né, de perder e tudo mais, né? Então, a gente ficou meio com receio disso. Tanto que teve um episódio no terceiro mês, né, Lu? Que acho que teve, né, um pouquinho... Não, no terceiro mês, logo no início. Eu tive um pequeno sangramento que depois a gente entendeu que era normal. Né, que fazia então, parte. ela teve, aí, tipo assim, a gente já ficou preocupada. Tanto que eu acho que foi de noite, não sei, a gente nem dormiu, né, porque a gente ficava ouvindo, se acontecer isso, aí a gente correu, conversou com o doutor Geraldo, né, falou, não, tá tranquilo. E a gente foi ficando tranquilo ali também. E é isso, né? Depois aí no final... E quando a gente fez todo o processo, né, de transferência e tudo mais, o médico eles pedem, né, pra você aguardar uns 10 dias pra você fazer o teste, né? Mas geralmente eles pedem pra você fazer o de sangue, né? Que é o mais confiável e tudo mais. Só que a gente não resistiu. Acho que foi uns 7, 8 dias. A gente fez o teste. E aí, assim... De farmácia, né? A gente fez o teste de farmácia. E aí, gente, assim, tinha dado um pontinho mais escuro e um pontinho mais claro. E eu comecei a chorar. Eu falei, não deu positivo não, Nai. Eu não tô grávida. Aí a Nai, calma, que não sei o quê. E aí, depois eu comecei a pesquisar que eu já tava grávida. Então, assim, aquele clarinho ali... já contava. Já contava, né? Então, assim, só depois que eu fui ver isso. E aí, depois a gente fez no dia seguinte, né? A gente fez um outro... falando que tava grávida, né? Então, assim... Não dá nem pra explicar, assim, um momento, assim. Foi o único... Quando você faz a fertilização, inseminação, você já tá esperando, né? Mas quando você vê que deu positivo, é totalmente diferente, sabe? É uma emoção completamente diferente. É como se você não soubesse de nada que você tinha feito, sabe? Pra aquilo acontecer. Então, foi muito incrível, assim, muito especial pra gente, né? E eu tenho certeza que quem tá passando por esse processo, né? Eu sei que bate uma insegurança, né? Um medo, mas confia, sabe? Desde o início eu entreguei muito nas mãos de Deus, assim, desde o início eu orava muito. Tem relatos meus que eu nunca postei, né? Eu só gravava, eu chorando, assim, contando como eu tava me sentindo. Nem a Nai sabe disso, né? Eu contava, assim, como eu estava me sentindo um dia antes de fazer a transferência embrionária. Eu contava, assim, no vídeo, como eu estava me sentindo e tudo mais, porque bate muita insegurança. Você falar que não bate, bate muito, por mais que você tenha fé. Mas eu ficava com medo. Mas se meu corpo rejeitar, se acontecer isso, se acontecer aquilo... Mas Deus, ele não faz nada por acaso, né? Então, assim, se ele, desde o início, estava dando tudo certo, por que lá no meio, né? Não iria continuar dando certo. Então, graças a Deus, assim, ele foi muito
muito bom pra gente, né? Sempre, né? Ele fez de tudo, assim, e graças a Deus deu certo, deu positivo, né? E foi E a isso, gente ficou assim. muito feliz. Foi um dia que a gente se emocionou bastante, né? Quando a gente recebeu positivo. E como você falou, tipo assim, é que a gente sempre colocou Deus no início de tudo. A gente sempre planejava algo, colocava Deus na frente e marcha. E Vamos foi... para frente. Então, acho que por isso, sabe? Porque quando a gente faz algo com Deus, nada é em vão. E só para fechar nessa parte que a Lu falou do financeiro, né? Que, tipo assim, não é só uma coisa, porque muitas, né? Tem muitas pessoas que falam assim, Nai, quanto é? Sabe, fica perguntando valores, pessoas, seguidores, tudo mais. Gente, aí a gente fala, né, baseia, né, a gente dá uma base, mas é assim, você tem que ter aquele valor, por exemplo, se você for numa clínica, a pessoa fala, ó, você vai gastar tanto. Aí, aquele valor que eles falaram para você, você tem que ter um pouco mais, porque sempre acontece algo de você, porque o Malu falou, ou de fazer um exame a mais, ou de fazer alguma coisa. Graças a Deus, o nosso processo, do início ao fim, sempre deu tudo ok, né? Mas a gente tem casos, né, que, tem um probleminha ali, a gente precisa tratar desse problema primeiro para depois continuar. Tem esse exame aqui que a gente precisa fazer, que vai custar um tanto a mais. Então, sempre você tem que ter um valorzinho a mais ali de resgate, né, quando precisar. E é isso, gente. Aí chegou o tão esperado positivo, a gente vibrou, chorou. Sim. Né, Lu? Sim, com certeza. E assim, e por isso que a gente escolheu a FIV, né? Quando as pessoas perguntam pra gente por que vocês escolheram FIV, né? E não outro processo, porque a gente queria que as duas participassem, né? Uhum. Então, assim, pra gente foi muito importante isso, a participação das duas. E eu acho que aumenta muito mais a conexão, sabe? Porque as duas estão vivendo ali um processo único, né? E tão sonhado. Então, assim, a Nai, depois que eu falei, né, das injeções, que ela começou a visualizar mais ainda, né, Nai? A questão de ter um filho, começou a entender, nossa, agora eu vou ter um filho de fato. Então, assim, ela começou a entender melhor a partir dali, que ela viu que o negócio não dava pra voltar mais, ela já tinha feito. Ali eu já tava vendo, né, depois do positivo, então... Mas assim, mesmo assim, é porque... sei lá, eu sempre tive o sonho de ser mãe e tudo mais, mas só que... Eu não, sabe, eu achava que não me via tanto assim, né? Aí até que, tanto que quando a ficha caiu mesmo, foi quando eu peguei a Sarinha, no dia do nascimento dela. Nossa, ali a ficha caiu ali. Eu senti uma coisa inexplicável, que eu nunca senti na minha vida, né? Eu vou até me emocionar aqui. Mas falar de filho é isso, né? Agora a gente é mãe, né? Sempre a gente ouve as mães falar, né? A gente falava assim, mãe é mãe, né? Hoje a gente sabe como é que é. Sim, né? É muito... Foi uma coisa inexplicável, que eu nunca senti na vida e é uma coisa muito boa, viu? Falar pra com você. certeza. E assim, Nai, uma coisa que a gente sempre ouvia na internet, né? Quando a gente falou, né? A família, graças a Deus, ninguém nunca falou nada, sabe? A gente contou pra família que eu... Na verdade, nem antes do processo eu não tinha comentado. Só tinha comentado com minha mãe que eu tava fazendo. Só que eles não entendiam muito bem, né? Aí eu falei, gente, ó, eu tô grávida. Só contei depois que eu tava grávida. Depois expliquei mais ou menos, né? Mas, assim, graças a Deus, do nosso lado, assim, né? Tanto a minha família... A família da Nai vibrou muito. A minha mãe ficou super feliz. Todo mundo ficou muito feliz, assim. Então, graças a Deus, a gente, desde o início, a gente sempre teve apoio, né? De todo mundo, da família. Então, a gente não sofreu nenhum preconceito. Se houve, se existiu, né? Nem chegou na gente. Não chegou na gente. Então, assim, tá pra lá. E hoje, assim, a Sara, eu vejo que ela é uma bênção na vida de muitas pessoas. A gente ouve relatos de seguidoras. Essa semana mesmo, até compartilhei com a Nai um relato de uma seguidora que tava fazendo químio e que contou, né, que através dos vídeos da Sarinha que ela tem melhorado, né, Nai, essas coisas. Então, assim, a gente até chora quando a gente ouve que a Sarinha, tipo, tem feito muita coisa boa sem mesmo nem falar nada, sabe? Só das pessoas verem ela, assim. Então, graças a Deus a gente não sofreu, só que na internet, assim, né, amor? A gente sente muito no início, né? Quando eu contei da gravidez, assim, na internet, as pessoas falam, mas quem é o pai
da criança. Nossa, mas coitada dessa criança, não tem um pai. Ela, como que vai ficar a cabeça dessa criança quando crescer, né? 2 mães, eu nunca vi isso. 2 mães fazem filho, então a gente ouvia muito isso. E o que a gente fez? Colocou, tampou os ouvidos e assim, a gente não se importou. No início a gente até respondia, né? Um comentário ou outro, mas depois disso a gente falou assim, quer saber? Vamos ignorar, porque a ignorância dessas pessoas, né, não vai afetar a gente, então ignorar é a melhor resposta. Vinha de todos os lados, né? As pessoas falando sobre quem era o pai, mas e principalmente em relação... Como que fez. Como que fez. 2 mulheres. Exato. E principalmente a questão de o óvulo ser da Nai e eu gestar e saber que eu não tenho o DNA da Sara. O DNA a Sara não tem meu DNA, né? Então as pessoas falavam, você então é a mãe de aluguel, né? Então isso me doía bastante, né? Me doía bastante que eu era barriga de aluguel. E aí só a Nai era mãe. Então, assim, era uma coisa que me doía muito. Hoje eu me importo menos, mas eu ainda, assim, dependendo de como as pessoas falam, né? Ainda me machuca, porque eu sou mãe. Independente do que as pessoas falam, eu sou mãe. Só que as pessoas ficarem repetindo isso é chato. E ainda mais quando eu ganhei a Sara, né? Foi o que eu ouvi bastante, assim, no início. Quando eu ganhei a Sara, as pessoas iam falando sobre isso. E eu tava naquele momento mais sensível, né? E aí eu comecei a não ler mais comentários. Eu comecei a pular. Não via mais nada sobre isso. Hoje, graças a Deus, a Sarinha está me curando sobre disso, né? E tá me mostrando que, tipo, ela não precisa ter o meu sangue pra ser minha filha, né? Ela é minha filha, independente de qualquer coisa. Então, ela não tem o 100% o sangue da Lu, mas ela tem todas as outras características da Lu, tanto que ela parece comigo com ela, né? E, tipo assim, pessoas maldosas sempre vai ter. Eu sempre falo todo o podcast aqui pra vocês, né? Se a gente for ver o que os outros for se importar, parar de viver pra se importar pelo que os outros falam, assim, principalmente maldade, aí você não vai sair nem de casa, assim, Sim. né? E não vai mudar nada na sua vida. Tipo, quando alguém vir criticar ou falar alguma coisa que não agrega, finge demência e ou se afasta dessa pessoa, você vê que é uma pessoa que tá te gastando muito ali. Afasta dessa pessoa, né? Igual essas pessoas aí que, tipo assim, tinham tempo para fazer maldade na internet. Já sempre tem hoje. Eu tava até falando com a minha irmã ontem, né? Sobre esse caso que a Lu mostrou para mim, né? Eu até comentei, sempre comento com a minha família, com a minha família, assim, minha mãe, minha irmã, que estão todo dia ali comigo. Comentei, né, sobre essas coisas boas, a Sarinha, né? Um bebê já tá fazendo a bondade de alguma forma para as pessoas, né? Sem ela saber, nem ela sabe, ela vai saber quando ela crescer, a gente vai falar para ela. Mas, assim, a gente falando que ela é uma bênção na nossa vida, mas aí eu falando para ela também, assim, mostrando esse relato que aconteceu, falando que, tipo assim, tem as pessoas maldosas, mas graças a Deus é a minoria, né? A maioria são gente boa, que tá ali todo dia, né? Que entende o que é o amor, o que é o respeito, sabe? Todo dia ali com a gente compartilhando a bondade, assim, escrevendo alguma coisa, comentando, né? E essas pessoas que comentavam aí para a Lu, sabe, pessoas ignorantes, desinformadas, né? E falava assim, que a Lu era barriga de aluguel. Tipo assim, que eu sou, tipo assim, eu também não sou nenhuma expert das coisas. Mas se for ver, a Lu é mais, tipo assim, não tem nenhuma mais mãe que a outra. Mas se for pôr na ponta da caneta, for ver, a Lu é mais. Por quê? Porque ela que gerou desde o início ali, criou a sementinha, né? Até hoje, e a Lu é uma super mãe, tipo assim, tipo assim, eu ajudo, né, a Lu falou assim, às vezes, tipo assim, porque o homem, às vezes, é mais lerdinho, né? Eu acho que eu tenho meio que um DNA masculino um pouquinho, assim, porque certeza, eu sou... porque eu sou meio lerda, então, meio que a Lu que puxa o bonde ali, eu ajudo, eu tô ali, né, o Severino, né, eu faço minhas coisas, assim, ajudo bastante, que nem muitas pessoas falam, que nem tem uma rede que eu posto meus vídeos, elas falaram assim, tipo assim, o perfil é meu, óbvio que vai ter vídeos meus, né, e a Sara, minha filha, vai ter... Aí eu postava vídeos, momentos com ela e tudo mais, aí tinha pessoas que comentavam assim, é só você que cuida da bebê? A mamãe Lu não cuida e tal. Tipo assim, eu falei assim, eu nunca vejo a mamãe Lu. Eu falei, então, é porque esse é o meu perfil. Eu falei assim, não, que esse aqui é meu perfil. Aí no perfil dela vai ter vídeos dela, com a neném também. Tipo assim, né?
as pessoas comentam as coisas sem nem saber, sabe? Coisas nada a ver com nada. Então, gente, aproveitando o momento aqui, não tem nada legal ou racional para comentar, não comentem. Sabe, não percam o tempo de vocês destilando maldade e tudo mais. Aí, assim, tipo assim, aí o pessoal meio que deu uma maneirada, esse negócio. Aí a Lu ficava triste. Eu falei, Lu, não importa não. Você sabe o que você viveu, o processo que você passou. Tipo, a pessoa ali passou todo o processo, desde o início ali, gerou a sementinha, criou, ficou até hoje aí essa bênção que tá na nossa vida e até hoje continua cuidando e vai cuidar até muitos anos ainda. Agora a pessoa vem falar que não é mãe. Por favor, o que é mãe para você? Eu pergunto, né? Deixa descrito aí o que é ser mãe. Se você gerar, cuidar, dar amor, carinho e muito mais, não é ser mãe ou pai, seja o que for, né? E tipo assim, da mesma forma eu não gerei ela. Tem pessoas que falam pra mim também, eu já recebi também mensagem, falar, você não é mãe, isso porque quem gerou foi a Lu. Então, é assim, as pessoas falam o que quer, aí você absorve se você quiser também. É aquela frase, né? O veneno só faz mal se você beber, então... reflexão. Mas enfim, gente, mas assim, graças a Deus, assim, hoje a gente... O preconceito maior é da internet mesmo, né? Sim. A gente vem na internet, porque assim, eu acho que as pessoas ali na internet, elas, né, utilizam a internet pra se esconder, né? Elas ficam atrás ali só julgando ou usando. E muitos desses perfis que atacam e tudo mais, você vai ver, não tem uma foto, não tem nada, é fácil se esconder, né, atrás de uma rede social. Agora a pessoa chegar cara a cara e falar as coisas, aí quero ver se tem peito, né? Verdade, mas assim, assim, no nosso dia a dia, assim, a gente vê olhares, né? Principalmente quando tá eu, a Nay, a Sarinha, assim. Uhum. Mas assim, nunca sofremos nada muito exagerado, tipo, é só olhares mesmo. Nada que alguém chegue e fale alguma coisa pra gente. E assim, foi isso, assim, é a nossa experiência, né, com a fertilização, né, Nay? Foi muito incrível, assim, graças a Deus. Deu tudo certo com a gente. Mas a dica que eu dou, né, pra quem tá começando aí, ou pra quem tem um sonho, não desista, tá? Porque não é fácil. Como a gente falou, né, a questão financeira, eu acho que talvez seja o maior empecilho pra todo mundo aí que tem um sonho, né, de ser mãe, de ser pai, enfim, é o maior empecilho. Mas, assim, vai juntando, sabe, aos pouquinhos. E hoje existe várias maneiras, né, de você conseguir realizar seu sonho. Então, para facilitar mais ainda, né? Eu acho que vai chegar um momento que esse processo vai tornar um pouco mais barato, porque hoje em dia, né, tá muito mais conhecido. Antes era ainda numa caixinha bem escura, né? Tanto que a gente nem conhecia muito, né, Nay? Sim. Então, assim, hoje em dia existe vários outros processos. Muita gente pergunta, existe outros lugares que faz, por exemplo, SUS? Existe, o SUS faz, mas eu acredito que tem uma fila de espera. E assim, eu acho que eles vão por linha de... como que eu falo? Pessoas que realmente estão ali, que não tem condições e tem algum problema de saúde. Eu acredito que eles vão muito por esse lado, né? Mas eu conheço pessoas que conseguiram pelo SUS, mas depende da cidade também. Então, assim, existem outras formas, mas, assim, sempre foi o nosso sonho. E graças a Deus, Deus abençoou, deu certo. Hoje a Sarinha tá aqui e a gente pretende, sim, ter mais filhos, né? Claro que a gente vai esperar um pouquinho mais, né, Nay? Aproveitar bastante a Sarinha aí, né? E que nem nessa questão que a Lu falou tipo assim, da parte financeira e também o preconceito, né, gente? Principalmente de casal homossexual, né? Tem bastante, mas o que fez também a gente realizar nosso sonho é não dar ouvido à maldade dos outros, né? É sempre focado nisso, porque é o que tem bastante no mundo. Então, se a gente tivesse focado nisso, até que você vê que, como a gente comentou aqui, tem até hoje, né? Desde antes do processo até depois, né, que aconteceu, a Sarinha tá aqui. Sempre tem um engraçadinho ou engraçadinha que comenta uma coisa nada a ver, né? Não procura estudar, saber da informação, vai lá e joga o que vem na cabeça. Se a gente fosse ver isso aí, a gente tava lá atrás, parado, estacionado, sem fazer nada. E o sonho estava esgotado. Sim. E também, só para voltar lá na questão do que eu falei lá, do medo, né?
Até que eu tinha muito medo de ter a Sarinha, mas aí depois, que nem ela falou, depois que a gente fritou esse medo, foi tudo desencadeando, né? Graças a Deus, hoje, para quem nos segue, nos acompanha, a gente realizou o sonho de ter nossa casa própria. Logo você vê, tudo foi acontecendo, né? A Sarinha veio ano passado, esse ano a gente realizou o sonho de ter a casa e assim vai. A gente tem que só focar no nosso objetivo ali, esquecer as coisas que não agregam do lado. E assim, filho vai dar gasto, sim, tudo dá gasto, né? Então, assim, não é barato, tem muito custo, mas eu acredito que se você tem um sonho, né, vai atrás, sabe? Porque, assim, as coisas, a casa, você pode conquistar. Tem coisas que dá pra conquistar mais pra frente. Às vezes você fica com medo porque, não, mas eu preciso pagar o aluguel e eu não tenho condições. Você vai ver que as coisas vão se encaixando, sabe? Quando você vê, você tem condições de fazer tal coisa pelo seu filho, você começa a abrir mão de coisas que antes, tipo, você achava que era importante, mas depois que você tem um filho, você passa a ver que existe coisa muito mais importante, sabe? Que dá sim pra você cuidar de um filho. É claro que tem que saber, né? Muitas pessoas perguntam, tem um momento certo? Eu acho que não existe um momento certo, sabe? Eu acho que a pessoa, ela sente quando ela está preparada e assim, é só não deixar as pessoas colocarem medo em você, sabe? Pessoas negativas sempre vão existir, as pessoas sempre vão falar, ai, meu Deus, é um terror, daí isso aqui. Cara, hoje, eu te falo que foi a nossa melhor escolha, assim, é o nosso melhor presente, e eu não faria diferente, eu não me vejo outra pessoa, antes da Sara eu era uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, e eu não quero voltar pro passado, sabe? Eu não tenho nada do passado que eu gostaria de trazer, tipo, daqui pra frente com a Sarinha, então, a nossa vida é muito melhor com ela, e aí se você tem vontade, assim, quer muito ter um filho, vai atrás, sabe? Corra atrás. Eu sei que não é fácil, eu sei que a questão financeira é algo que pega muito, mas faça como a gente, né? Vai juntando, vai economizando. Então, e foca no sonho e vai dar certo. É isso. Bom, pra finalizar... né, a gente falou bastante desse assunto, vai ter mais desse assunto, né, nos próximos episódios, que vai ter nossa convidada especial, então fiquem preparados, tá bom? Então a gente fala um pouco mais desse assunto, sobre fertilização, que eu sei que é um assunto que interessa muito vocês. E tem muita informação, né? Tem muita informação. Então aqui é um resumo mais do nosso sonho, né, da nossa experiência com a fertilização. Mas agora vamos de quiz, né? Vamos lá. Vão ter 2 verdades e uma mentira, tá bom? Tá ok. Eu tive desejo de comer McDonald's. Sonhei com o nome da Sara. E o primeiro teste deu negativo. O falso é o primeiro teste deu negativo. Tá certo. Acertei. Eu tive vontade de comer McDonald's. Teve mesmo. E tipo não assim... Não vontade, mas aí o que eu te falei, né? Eu passei em frente, assim, aí parece que o cheiro do McDonald's, da batata, ficou muito... né, muito forte ali. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos comprar um McDonald's, uma batata. E sabe uma coisa que ela ficou com vontade, e ela come até hoje, eu acho estranho, né, nada a ver, mas cada um com seus gostos, que é a batata frita do Mac com sorvete. Gente do céu. Uma delícia. Mas cada um com essas coisas, né? E o da Nay queria muito ter filho antes de qualquer coisa, fiquei com muitos desejos na gravidez da Lu, e a Lu ficou grávida e eu fiquei sensível. O falso é o primeiro aí, que ela fala que queria ter filho antes de qualquer coisa. Na verdade, a Nay, o sonho dela era casa própria, assim, ter a vida, ter a estabilidade financeira. E aí eu vim e desestabilizei tudo. Ela acertou, dessa vez porque acertou. A Nay ficou muito sensível na gravidez, a Nay teve várias vontades, o que eu não tive, a Nay teve. Verdade, a Lu que ficou grávida, eu fiquei com desejo, fiquei sensível. Ai, é isso. Mas enfim, é isso, gente. Arrasamos. E esse foi mais um episódio. Quero agradecer demais vocês de estarem sempre aqui conosco, tá? Mandem aí suas sugestões, dúvidas, melhorias, enfim, tudo que possa ajudar a gente a melhorar ainda mais aqui o nosso podcast, né? E é isso, gente. Pessoal, comentem aí o que gostaram, o que faltou que vocês querem ver, né? Comentem também quem que vocês querem que a gente chame para os próximos episódios.
né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê 5 estrelinhas no Spotify, segue a gente lá também. E segue a gente nas redes sociais, hein? Exatamente. Não se esqueçam. É isso, gente. Muito obrigada por mais um episódio e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.